Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, né? E adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, amigos e ouvintes. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus. Não tem nada mais importante na face da terra do que a palavra de Deus para você e para mim, para nós. É o amor de Deus para com a igreja, para com a humanidade. Ano 2024, Deus tem o prazer, tem o propósito de a palavra dele ser liberada e deliberada para todos que ouvem essa palavra. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Meus amados, o grande amor de Deus é revelado no Apocalipse 3. O versículo 2 e o 3. Vamos ler. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, meditamos nessa palavra. Você imagina que amor é esse? A pessoa recebe de Deus uma chamada. Ele é um pastor da igreja de Sardes. E ele estava desviando da palavra de Deus. Estava vivendo erroneamente. O amor de Deus é tão grande para com este pastor e para com a igreja, que ele mandou um anjo dele falar com João, lá na ilha de Pátimo. E revelou e disse para João: escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, de Sardes. Ser vigilante, amor, seja vigilante. Isso é amor. Alguém que ama a alma. Está dizendo ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Está entendendo que parte do povo tinha morrido na fé? E Deus, por amor que ele tinha neste pastor, ele manda falar com ele. Vigia. Seja vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, crentes, porque todos temos o Espírito Santo. Medite, sejamos vigilantes nesse mundo. Consolida, se você está pecando hoje, medite nesta palavra. Se você tem adulterado, medite nesta palavra. É amor de Deus para o homem que está diante de Deus, na presença dele e pecando.
Você entendeu que como é que Deus ama o homem? Deus nos ama tanto que nós estamos pecando e Deus envia o anjo para dizer. E eu fico preocupado porque o anjo de Deus foi enviado a João para falar com o pastor daquela igreja. E eu fico preocupado comigo como pastor, com os demais pastores. Eu a amo. Medite, meus irmãos pastores, nesta palavra. Seja vigilante. Vigia o que você está falando. Vigia o que você está fazendo. Vigia o que você pensa na sua cama, ao deitar o travesseiro. Vigia as mensagens que você leva para a igreja. Seja vigilante e consolida. Quando você é vigilante, se transmite para a igreja a palavra de Deus, palavra de amor, palavra que não mata, palavra que revela e mostra o fim da vida. Quem está pecando, entendeu? Mas é um amor, ele disse, vigie, medite na palavra, restaura aqueles que estão para morrer. O resto está para morrer, porque muitos morreram. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Você está entendendo? Meus amados e queridos irmãos, ser pastor de igreja é uma honra para aqueles que Deus os chama para pastorear. Mas é uma desonra para aqueles que se tornam pastor, sem Deus chamar e colocar como pastor. Que o pastor, ele tem prazer em perder sono, em perder horas de sono, meditando na palavra, orando, visitando a igreja e dizendo com amor. O pastor, é amoroso. Diz para a jovem, para a irmã, para o irmão, para a igreja, para a criança, para o adolescente, para o obreiro que está do seu lado. Olha, meu irmão, você é um obreiro, você prega bem, Deus tem plano com você, porém, não tem achado a sua obra abençoada perante Deus, com as suas palavras, com os palavreados, com as preparações de mensagem, com manipulações. Vigia, seja vigilante, consolida o resto que está para morrer. Se já foi 10, se morreu 10, por que você vai deixar morrer a 11ª? Vigia, consolida, abraça, ajuda, coloca nas costas e diz: vamos andar até a glória de Deus. Porque Deus não quer que você se perde, minha irmã. Deus não quer que eu se perca, meu irmão. Deus não quer que você se perca, meu pastor irmão. Eu te amo e Jesus Cristo também te ama. Por que você deixou a igreja ficar covis de ladrões? Por que você deixou a igreja ficar num encontro de amigos? A igreja é lugar de encontros para buscar a presença do Senhor e sentir a unção do Espírito Santo. Meus amados irmãos, meus queridos pastores, a igreja é lugar de aleluia, glórias a Deus. A igreja não é lugar de preparar mensagem. A igreja é lugar do pastor, do pregador,
que orou de dia, porque à noite tem uma igreja para transmitir uma palavra, entregou nas mãos de Deus a igreja, a necessidade da igreja, como está a igreja, e pedir misericórdia do Senhor para que Ele fale com a igreja o que apraz ao Senhor. Que o Senhor coloque no coração do homem pregador, do pastor, a palavra para a igreja. O Senhor sabe por que a igreja está de um lado para o outro. Tem muitos pregadores. Cada um fala o que pensa, interpreta a Bíblia como ele interpreta na cabeça. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, pastores e obreiros e pregadores, nós não temos direito de interpretar a Bíblia. Não tem uma passagem da Bíblia para nós interpretarmos. Quem somos nós para interpretar a palavra de Deus? A palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é a necessidade da minha irmã, eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, eu não sei qual é a necessidade do jovem, do adolescente, eu não sei qual é a necessidade do pastor, não sei qual é a necessidade do obreiro, eu não sei qual é a necessidade do meu vizinho da direita, da esquerda e da retaguarda, mas o Senhor conhece a cada coração, a cada necessidade. Por isso que a palavra deve ser buscada na oração, para que o Espírito Santo revele a palavra que a igreja está precisando. Por isso o anjo do Senhor está dizendo para mim, para ti, para nós, seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Veja bem, foi o anjo do Senhor quem veio falar, trazer a revelação para João na ilha de Pátmos. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, longe de nós, que desejo que Deus não queira receber e não esteja abençoando as obras que qualquer um de nós faça na casa do Senhor. Por isso, o amor de Deus é tão grande, pedindo para vigiar e consolidar esses jovens que estão na igreja. Se você não tem que bater, não tem que jogar eles no inferno, mas se você com amor. Eu não vejo mais os pastores, num culto de ensinamento, falar com a igreja como que a igreja fosse jovem. Falar com a igreja como que a igreja fosse toda mulher. Porque é assim que nós vamos subir. Todos como jovem, como mulher. Por que jovem? Porque o cordeiro vem buscar a noiva. Todos que vão subir de 100 anos até 0 anos de idade, vai chegar diante de Deus como jovem. E de 100 anos até 1 ano, de 0 anos, vai chegar lá como uma moça, uma jovem. Não é um homem. Os pastores estão lá. E esse povo chegará lá diante de Deus. Se nós trabalharmos com amor, ensinar para esse jovem, essa jovem, o valor que eles têm para com Jesus, para com Deus. O que Deus espera dessas irmãs, desses irmãos.
o que Deus tem preparado para cada um de nós, pastores e obreiros. Nós vigiaríamos mais. Veja bem, quando um irmão peca, não podemos trazer o pecado de um e já condenar e o outro não está na frente para ser comparado e se discutir a situação. Por que só esse vai ser condenado? O outro está certo, tem razão? Primeiro, na casa do Senhor Jesus, ninguém tem razão. Quem tem razão é Jesus Cristo. Mas eu sou o pastor, você é o servo, é o primeiro servidor. Você é aquele que serve, é o último a participar da ceia. Tem que servir a todos. Você é o último para dormir. O irmão ou a irmã pode chegar em casa, agradecer a Deus e dormir. Você tem que chegar em casa e eu e nós, os pastores, temos que orar, apresentar a Deus, a igreja, as almas, os novos convertidos, este mundo que jaz o maligno. É obrigação dos pastores chamados por Deus. Por isso, vigiai. Será que Deus tem achado as nossas obras digna ou indigna diante dele? Oxalá que nós possamos vigiar e consolidar o resto que estava para morrer, que não morra mais ninguém, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3 diz assim, ó, lembra-te, isso está falando diretamente para o pastor, para mim. Está entendendo? Não estou falando com o pastor A ou B ou C, estou falando comigo, sou um pastor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Será que eu recebi alguma coisa de Deus? Ouvi alguma coisa da parte de Deus? Quanta bondade, pela graça do Espírito Santo, eu tenho recebido e tenho ouvido. Quantas vezes eu tenho ouvido e recebido? Lembra, pois, que tens recebido, eu tenho que lembrar, e ouvido, e guardo, e o arrepende-te. Está falando para mim. Arrepende-te. Eu preciso ouvir, lembrar. Quantas vezes eu recebi a palavra do Senhor? Quantas vezes eu ouvi a palavra do Senhor, a voz do Espírito Santo? Guarda-o e arrepende-te. Quanto se não vigiares, a vigilância é importante. Por quanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amados e queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo vem buscar, aqui não está dizendo só da igreja, ele está falando de um pastor. Ele está falando com o pastor da igreja de Sardes. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido muitas promessas, muitas ordenanças de Deus. Ame o seu semelhante, como se fosse você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Você tem ouvido a minha palavra. Sede santo, porque eu sou santo. Ame essa igreja de cordeiros. Eles reinarão comigo. E quantos têm morrido no meio do caminho e você não tem buscado? Então consolida-te.
para que não morra o resto, porque tem recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Ele está dizendo exatamente com um homem, com um pastor. Por que que às vezes nós pegamos esse versículo e pregamos para a igreja a morte? Pregamos para a igreja a ira de Deus. Arrepende, pô. É Deus falando e o outro, a igreja ainda diz, fala, Senhor. Deus não está falando com a igreja. Ele está chamando atenção por amor que ele tem para com um pastor da igreja que deixou parte da igreja morrer pela vaidade, pecados, mentira. Tudo aquilo que entristece a Deus é pecado. Não é só o adultério, é a prostituição, a fornicação, a mentira, a bebedice, a vaidade exagerada, corte de cabelo, calças de homem, roupas de homem e mulher, roupas de mulheres e homem. Amados, o homem de Deus é homem de Deus, a mulher de Deus é mulher de Deus. O pastor e a igreja não é liberto. A Bíblia não diz que nós estamos libertos, meus irmãos. Não. Nós crucificamos as paixões da carne com Cristo Jesus. Nós deixamos, todos os dias nós crucificamos o desejo da carne. Quantas vezes temos desejos pecaminosos, mas nós crucificamos, nós rejeitamos, nós lançamos fora por amor ao Senhor. Por isso que ele está dizendo, arrepende-te. Está entendendo? Porquanto se não vigiares, a palavra vigiar torna a aparecer. Se não vigiar, eu vou cair em tentação. Ele está falando com o pastor da igreja de Sardes. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Está falando com um homem, com um pastor. Se você não vigiar, eu virei como ladrão. O ladrão não marca a hora que vai chegar. Não vai bater a porta e dizer eu sou um ladrão. Ele entra. Ele disse, eu virei como um ladrão. E de maneira nenhuma saberás a tua obra. De maneira nenhuma conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele está dizendo, pastor, arrepende-te, vigia, porque se você não vigiar, não se arrepender, eu virei como ladrão, de maneira alguma se saberá a hora que eu virei, e virei contra ti. Deus nos guarde, Deus guarde os pastores, de Deus chegar diante desses pastores, diante de mim, como ladrão, sem comunicar a hora. Porque Deus tem prazer em falar comigo, Antônio. Se prepara, vigia, arrepende os seus pecados. Se o pastor da igreja não tivesse pecado, Jesus Cristo não estaria dizendo arrepende-te, vigia e arrepende-te. Se o Antônio não tivesse pecado, essa palavra não estaria dizendo para mim, vigia, arrepende-te. Entendeu? Porque se você não vigiar, eu virei como ladrão. E você não conhecerá, Antônio, de modo algum, a que hora virei
sobre ti. Ele está dizendo para mim por muito amor: Antônio, vigia, arrepende-se dos seus pecados, seus erros, de tudo aquilo que você faz e fala e pensa que estão desagradando a mim. Eu sou Deus, eu sou Espírito, eu sou Santo, mas eu sei a necessidade do pecado porque eu estive na carne, eu estive aí, eu sei as tribulações, as situações, a dificuldade que é vencer neste mundo. Mas vigia. Veja bem, vigia, arrepende os pecados, e vigia, porque se não vigiares, eu virei como ladrão. De maneira nenhuma você saberá a hora que eu venho sobre ti. E quando o ladrão chega, ele faz uma devastação. Mas Deus ama. Jesus Cristo ama e está avisando. O Apocalipse é uma revelação de Deus, do amor de Deus para comigo, para contigo. Jovem, você é linda, minha irmã. Volte para Cristo. Se alguém achar que você é cafona, conta para Jesus. Peça para Jesus colocar o brilho do Espírito Santo nos seus lábios, nos seus olhos, no seu corpo, nas suas mãos, para que aonde você colocar as mãos, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Ao você abrir a boca para falar com a sua irmã, com o seu irmão, com o jovem da mocidade, que seja transformado. Jovem, você quer ter o dom da palavra, homens e mulheres, vigia, medite nesta palavra. É o amor de Deus. Não aprende aquilo que o pastor, os pregadores estão falando. Se ele está mandando você levantar e chacoalhar a sua irmã, você vai chacoalhar a sua irmã para obedecer ao homem. Será que essa irmã tem que ser chacoalhada para ela acordar? Lembra que você está sendo juíza. Meu irmão, quando você chacoalha o irmão, porque o pregador de fábula falou, você está dizendo que o irmão está dormindo. É pecado. Você é adorador de Deus igual o irmão. Não quer dizer que porque a pessoa está de olhos fechados e não está pulando e batendo palma quando os homens mandam fazer, que ele não está cheio do Espírito Santo. O amor de Deus é diferente do amor dos homens. Por quê? Quando o homem dá uma palavra na igreja, ele pede aplausos para que vai para centrais, que é tudo gravado. Olha o pregador, o fogo caiu. É mentira. Não caiu fogo nenhum. Ele sabe que não caiu fogo. Ele mesmo não está sentindo nada. Ele é um artista. Ele pula, fala mistério. Naquele mistério que ele começa a pregar e começa a falar em línguas, ele perdeu o contato do que ele ia falar. Ele fala em línguas, alguma coisa, e vocês, a igreja, pula, toca um pouquinho as músicas. E Jesus Cristo ama a igreja. Você quer ver a igreja ser cheia do Espírito Santo? Você pensou se Paulo fosse pregar hoje na igreja? O pastor da igreja tomava o microfone. Paulo estava conversando, contando problemas da igreja de tal lugar, assim, os irmãos, mas está apresentando Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo
Não é um Jesus que traz um carro, deixa na porta, cheio de mala de bênção, casa, carro, emprego, dinheiro. Se der 100, vai receber 100 mil, 100 vezes mais, certo? Posição. Não é um Jesus que traz a eleição para o irmão. Primeiro, nenhum homem de Deus se candidatou a nada no passado. Os senhores verem na Bíblia, o único que foi governador foi José, mas ele não candidatou a nada, ele estava para ser morto lá. Ele estava preso na pedreira. Aquilo foi Deus, meus irmãos, minhas irmãs, pastores e obreiros. Se Deus quiser colocar um pastor na presidência da República, ele levantaria o pastor. Mas sabe por que Deus não coloca? Ele sabe que todos os pastores, sem exceção, são corruptos e vai manchar o evangelho. Você não acredita? Quantos pastores nós temos que não foram presidente só porque está do lado, preso, com roubos, ainda prega no público, os ladrões ficarão de fora. Para onde vai o pastor que rouba e está preso? Meus irmãos, Jesus Cristo ama a igreja, ama os pastores. Por isso está dizendo, vigia. Se não vigiar, não se arrepender dos pecados, você, pastor, que tem igreja nas mãos, negocia com a igreja do Senhor para votar por A e por B, você está pecando. José do Egito foi levado para interpretar o sonho de Faraó. Se ele não interpreta, certamente ele iria voltar a prisão, oxalá se não tivesse matado, porque ele era hebreu, ele era escravo, e acusado de um crime horrendo, apesar de ele não ter cometido. Homem de Deus fica na posição de Deus. Aquilo que Deus quer usar a mim, não vai usar a você. E aquilo que ele usa você, não interessa. Não adianta eu ter desejo ou inveja de Deus te usar, porque Deus não vai usar a mim. Amados, se você quer ser um pastor de Deus, renuncia tudo que você faz. Todas as maneiras que você prega para a igreja. Você sabe que você estava preparando a mensagem, persuadir. Quantos crentes tem na igreja que não tem condições, tem lutas, paga em aluguel, ganha pouco, mas alguém vem na frente e tem que persuadir. Essas pessoas que estão persuadindo a pessoa a levar o dízimo, a oferta e votos, essa pessoa pega dos dízimos que entra ali da igreja e ele faz salário para eles. Amados, o grande apóstolo São Paulo disse que o homem, quem não trabalhar, que também não coma. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma instituição rica. Se os pastores não enriquecessem a eles e as famílias. Mas Jesus Cristo, ele ama e está dizendo, iniciando 2024 aos pastores, arrepende-se e vigia para que eu não venha. Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E não conhecerá de modo algum
em que hora virei contra ti. Está dizendo, não estou falando contra a igreja. Está falando contra ti, contra mim, contra você, contra o pastor da igreja. É o amor de Deus. Veja que lá, no início do Evangelho, Jesus Cristo viu as 7 igrejas da Ásia. Só uma estava na presença do Senhor. Cada pastor de cada igreja tinha um defeito, mas tinha deles que sofria. E Jesus se agrada. Jesus se agrada de quando eu, como pastor, rejeito os meus desejos na carne ou da carne para fazer a vontade de Deus, viver em espírito. Melhor que o Senhor me recolha hoje do que ele vir para mim amanhã como ladrão e eu perder a salvação. Oxalá, se ele falasse, Antônio, eu hoje te recolherei. Eu não tenho um problema. Eu sou falho. Eu tenho que me arrepender e vigiar. Porque se Jesus Cristo vier me buscar, não é que eu vou morrer, ele vem me buscar, ele virá sobre mim. Arrepende-te, Antônio. Vigia. Porque senão, veja bem, aqui, se não vigiar, virei, se não vigiarem, se eu não vigiar, virei sobre mim, como ladrão. Deus virá sobre mim no momento que eu estou em belo prazer, bebendo, comendo, batendo papo, mentindo, persuadindo, adulterando, fazendo tudo que entristece o Espírito Santo. Mas tendo eu consciência das minhas fraquezas, dos meus pecados, eu me arrependo de tudo isso. E vigiarei, para que Deus não venha sobre mim como ladrão, e de maneira nenhuma eu saberei. Veja bem, o crente Abraão, o crente Isaac, o crente Jacó, quando eles partiram, eles reuniram os filhos e deram mandamento. Eles não morreram assim, com Datã, Abirão, não. Eles estão se levantando achando que é grande. E Deus veio sobre eles como ladrão. Está entendendo? Oxalá, meus irmãos, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Igreja de Deus, este ano é um ano que Deus está tratando com a igreja. Eu não sei quantas vezes, quantos dias mais estarei na face da terra, porque meu lugar não é aqui, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas a minha pátria é a glória de Deus. Em breve o Senhor me levará, e o nome dele seja glorificado. Que o Senhor Jesus Cristo faça a vontade dele e não a minha. Eu estarei vigiando e todos os dias pedindo perdão ao Senhor de dia e de noite. E digo para você, minha irmã e meu irmão, se você crê nesta palavra e meditar, você tem nas mãos o poder da cura e recebe a cura agora de qualquer tipo de enfermidade. Mas olha para o seu coração e medite. Quantas mágoas, quantas angústias, quantas tristezas, quantas dores, quantos desejos que entristecem o Espírito Santo tem nesse coração, que Deus o fez para morar do Espírito Santo. Quantas lágrimas de
de nervoso, de revolta foi descido dos seus olhos, porque as lágrimas dos olhos do cristão ou da cristã é por amor, para com as almas, para com os irmãos que estão caídos. Igreja do Senhor, esse é o ano 2024. Ore pela igreja, ore por essa nação, pelo presidente e governadores, ora pelos prefeitos, deputados estaduais, vereadores, ora pelos senadores, pelos juízes, ora pela nação de Israel, ora pela Rússia. Aonde está essa guerra e a Ucrânia? Aonde está a guerra? Ora por esse povo para que ele se convirta, que o Espírito Santo fale aos corações. Ore pelos pastores, ore pela igreja, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, pelos obreiros. Ore por mim, porque eu sou carente das vossas orações. Que Deus vos abençoe e o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Amém. E a paz do Senhor Jesus.